Hoje eu vou te ensinar a distinção das áreas psicologia, psiquiatria, psicanálise, e vou te mostrar um caminho para você fazer um estudo consistente e profundo. Então vamos comigo nessa breve aula aqui. Olhando aí nesse esquema, eu tenho essa divisão psicologias, psiquiatria, psicanálise. Muito brevemente para entender, psicologias de fato são, quando eu penso na psicologia, ela tem várias abordagens. Então eu tenho ali o behaviorismo, a análise do comportamento, eu tenho a TCC, eu tenho o humanismo, eu tenho a Gestalt, Dasein Análise e também a psicanálise. Então, quando você está na faculdade de psicologia, uma das disciplinas que você vai estudar, uma das abordagens, é a psicanalítica. Veja, não é uma formação em psicanálise, é uma psicologia que utiliza fundamentos, elementos da psicanálise. Alguns preferem chamar, nesse caso, como é uma psicologia que utiliza elementos da psicanálise, chamar de psicodinâmica. Então eu tenho aí uma psicologia que utiliza elementos da psicanálise, mas ainda está dentro do campo das psicologias, tem uma concepção de ser humano que é diferente da proposta de sujeito que eu encontro na psicanálise, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou pensar historicamente, a psicologia ali com Wundt e a psicanálise são contemporâneas, é muito próximo ali o surgimento das duas. E se for pensar a psicologia nas universidades, ela vem na sequência da psicanálise que estava nas universidades através da filosofia e outras disciplinas. Então no passado era muito comum, assim, faculdades que você fazia de psicologia, que era muito forte a grade de psicanálise e a pessoa saía se intitulando psicanalista, o que não necessariamente é uma verdade, porque não é uma formação psicanalítica a psicologia. Então, para facilitar a nossa compreensão aqui, eu vou chamar a psicologia que utiliza elementos da psicanálise de psicodinâmica. Eu acho que fica muito mais claro. Marca a diferença suficiente do que efetivamente é uma psicanálise que está ali, que está aí nessa última ponta que eu estou apresentando para vocês. Nessa flechinha do meio, eu tenho a psiquiatria. A psiquiatria, quem pode exercer a psiquiatria, quem pode ser um psiquiatra, é um médico necessariamente. Ele tem a formação em medicina, depois ele vai fazer ali a residência em psiquiatria depois de formado, e aí então começa a trabalhar como psiquiatra, e já tem uma visão do ser humano que é diferente da psicologia, diferente da psicanálise, enxerga muito mais pela via orgânica, como faz qualquer médico, vai entender a ideia do sofrimento humano a partir de noção de transtornos, a ideia de um desajuste químico, e por isso que é o tipo de profissional habilitado para prescrever remédios para tratar questões de sofrimento mental. E nisso tem um psiquiatra no melhor estilo médico, que pega ali a queixa de um paciente e vai verificar cada sintoma que aparece, juntou um grupo de sintomas e acaba já diagnosticando. Mas também tem psiquiatras que têm uma leitura mais humanista, tem psiquiatras com uma leitura até psicanalítica, que vai levar em consideração elementos da psicanálise, só que ele trabalha tanto nesse olhar para o sujeito psicanalítico, mas também tem essa possibilidade de fazer intervenções utilizando medicamentos. E aí chegamos na psicanálise. Psicanálise, então, como eu falei para vocês, não é exatamente uma psicologia, não é uma psiquiatria, é um método de investigação do inconsciente. Ainda que o inconsciente para a psicanálise, o Freud começa ali com uma concepção de inconsciente, mas se eu pegar diferentes psicanalistas, eu terei leituras diferentes da noção de inconsciente, mas todas partem de Freud e de contrapontos à noção freudiana de inconsciente. Freud seria o grande tronco da psicanálise, né? É uma disciplina criada por um homem só, ainda que tenha ali aquele início com Breuer, tenha também as cartas com Fliess, que alguns dizem que é o analista zero, mas de fato a psicanálise começa com Freud, porque durante 10 anos ele ali sozinho, ele escrevendo, pesquisando, e depois começam a chegar os outros psicanalistas, a formar os outros psicanalistas. E quando eu falo psicanálise, não tem uma psicanálise, são psicanálises, eu tenho diferentes escolas. Dependendo do autor, classifica em 7 escolas, 9 escolas, 5 escolas. Para facilitar aqui, eu trouxe 3 escolas que eu julgo as mais conhecidas e as maiores. Coloquei aqui para vocês verem Psicologia do Ego, Relações Objetais e a Escola Francesa de Psicanálise. Psicologia do Ego eu tenho como os principais expoentes Hartmann, Lowenstein e Chris. São psicanalistas que foram embora da Europa, da Alemanha, foram para os Estados Unidos e ali começaram a Psicologia do Ego, que, como a própria Anna Freud diz, que faz parte desse movimento da Psicologia do Ego, e no livro dela, O Ego e os Mecanismos de Defesa, ela coloca na introdução, existe um deslocamento do inconsciente para a consciência e o ego. Veja que é um deslocamento muito significativo, deslocado a noção de inconsciente, conceito central, a ideia de ego e consciência.
Relações objetais também foi conhecida como a escola do cuidado materno. É a escola que surge ali na Inglaterra, quando Ernest Jones monta ali a escola, e depois de Primeira Guerra Mundial, as crianças evacuadas, as crianças que perdem ali mãe, pai, enfim, e aí começa a aparecer que a necessidade do cuidado deixa de ser tanto a função paterna e começam a focar na função materna. Não à toa vai aparecer autores como Melanie Klein, Winnicott, Fairbairn e tantos outros. Eles deslocam o ponto central da função paterna, a interdição do narcisismo, e deslocam para a questão da necessidade do cuidado materno, da presença materna e dos estados emocionais e psíquicos iniciais do ser humano. E por fim, a outra escola que eu selecionei aqui é a escola francesa, em que eu tenho ali Lacan, François Dolto, Maud Manoni, Daniel Lagache e outros, mas coloco aqui como central o Lacan. Teve durante muitos anos o slogan do seu movimento, um retorno a Freud, que ele vai justamente criticar tanto a psicologia do ego, com esse deslocamento para a questão do ego e da consciência, critica as relações objetais por conta do deslocamento para a função materna, a questão contratransferencial, e deixa de lado aquilo que a psicanálise originalmente se propôs a fazer, que é se ligar à questão da linguagem, da palavra e de uma interdição narcísica e do gozo, que o Lacan diz que é necessário retomar esse ponto deixado por Freud, pensar a psicanálise a partir daí. Além dessas três escolas, eu poderia colocar outras aqui, mas eu coloquei essas para ilustrar esses pontos principais para onde a psicanálise vai. Eu quero fazer agora uma divisão bem interessante em que eu consigo agrupar ou pensar a psicanálise, apesar de várias escolas, em dois caminhos, dois paradigmas. Reparem que eu coloquei a frase aqui, recordar, repetir e elaborar, embaixo paradigma. Recordar, repetir e elaborar é o nome de um texto do Freud, dos escritos sobre a técnica, que em linhas gerais ele diz que a psicanálise começa com recordar, os pacientes recordavam, então se curavam dos seus sintomas, depois percebe que não é exatamente assim, que não bastava recordar, e ele começa então a noção de repetição, perceber a repetição na clínica, a questão da transferência por essa via da repetição, e que ao mesmo tempo que ele marca tempos históricos, também tem uma questão com o tratamento ser por essa via, que a pessoa começa uma análise e vem pela via de um recordar algo, depois constatar que existe uma repetição, e para acessar a repetição é necessário a elaboração. Como falei para vocês que a partir dessa frase tem uma mudança por dois caminhos paradigmáticos, eu chego na questão da elaboração. A elaboração pode seguir por dois caminhos. Um caminho de uma compreensão do porquê algo se repete, ou uma reparação de uma experiência. Enquanto não acontecer, algo vai se repetir. Então, nesse sentido, pensando na psicologia do ego, uma compreensão do que se repete será uma forma da pessoa elaborar e então conseguir parar. Graças a esse acesso à consciência do porquê repete, a pessoa consegue parar de repetir. Bem naquele modelo que a Ana Freud falou, da centralidade da consciência e do ego. E nessa mesma linha, apesar de serem teorias diferentes, nas relações objetais, a ideia é que eu posso oferecer uma experiência reparadora para aquele paciente. Ele repete algo porque algo traumático aconteceu e espera uma situação reparadora. E aí autores como Winnicott e Balint, por exemplo, eles têm uma proposta muito interessante de oferecer um tipo de acolhimento, de presença que vai reparar essa ferida que está nessa pessoa. Mas lembra que eu falei que são dois caminhos, certo? O outro caminho é da escola francesa, principalmente ali o Lacan. Porque para o Lacan, o que se repete não é uma coisa que pode ser reparada. A ideia desses autores é que algo está fora da consciência, teve consciência e reparou. O outro, porque foi para a consciência, teve uma recordação, e é possível agora, através dessa maior maturidade do ego, conseguir controlar para que essas repetições não aconteçam. Na via das relações objetais, uma reparação do cuidado, e agora eu posso seguir sem repetir. O Lacan não vai acreditar que a coisa aconteça por essa via, porque para ele o que se repete é o que está por trás disso que aparentemente se repete. O que se repete para o Lacan é o real, é aquilo que não tem nome, é o indizível. Isso que é uma marca radical do que é o humano. Uma falta de inscrição psíquica, um sem nome que se repete, um sem sentido que se repete. Isso que o Lacan está falando, que ele chama de real, tem total relação com o texto que Freud escreve em 1920, chamado Mais Além do Princípio do Prazer, em que ele coloca ali, Freud, existem duas pulsões, Eros e Thanatos, pulsão de vida, pulsão de morte,
que a pulsão sempre quer retornar ao estado anterior, e o estado anterior é o estado inorgânico, o estado anterior à vida. Então eu teria prevalecendo a pulsão de morte, tanto como o início e quanto o final de algum tipo de experiência. É como se fosse assim, uma grande pulsão de morte, e a pulsão de vida é um recorte. A vida, através do cuidado do outro, da libidinização vinda do outro, neutraliza o trecho da pulsão de morte, mas no fim das contas, aí é o Lacan lendo, tudo é pulsão de morte, ou seja, tudo é da ordem, tudo cairá no real, seja de partida, seja ao final. E para facilitar a sua vida, Greenberg e Mitchell fazem um paradigma relacional e pulsional que eu coloquei aqui para vocês. Pulsional é o modelo que encaixa ali o Freud, que encaixa o Lacan e a escola francesa. Qual que é a proposta? Eu tenho lá a pulsão ela tem vários elementos e um dos elementos é o objeto. E nessa perspectiva pulsional, o objeto é o elemento mais variável da pulsão. Ou seja, tem uma pulsão, essa força constante, essa busca constante, ela se liga a um objeto, mas não porque aquele objeto específico é fundamental, é porque foi o objeto que se ligou. E vai se ligando a outros objetos, porque tem uma ideia de que o objeto vai deslizando. Vai sempre sendo uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, que é a própria estrutura do desejo. Sendo assim, as pessoas sentem um troço, uma angústia, algo que busca, alguma coisa que procura, e ainda que vá para análise e encontre algo, não significa que esse é o ponto final, tem uma coisa que falta. E encontrou, tem uma coisa que falta, encontrou, tem uma coisa que falta. O analista não pode oferecer o que o paciente está pedindo, o analisante está pedindo, porque não tem condições de oferecer, não porque ele não quer oferecer, porque não dá, porque não tem um objeto. O objeto não é possível de ser encontrado e ser oferecido. É atravessar uma fantasia de suposto encontro com o objeto para uma constatação de que o objeto não existe. Existe uma travessia da fantasia de encontrar esse objeto que proporcionaria uma completude. A completude nunca aconteceu. Então uma análise é para sustentar que o desejo é continuar desejando e não constatar que o desejo é muito mais um desejar e continuar desejando do que efetivamente encontrar o objeto que satisfaz o desejo. Já no modelo relacional, a história é outra. Enquanto para o modelo pulsional o objeto é o elemento mais variável da pulsão, para relações objetais o objeto é o elemento menos variável da pulsão. Fabian vai além do seguinte, é o objeto que cria a pulsão. Ou seja, o objeto é fundamental. E isso vai ao encontro das propostas de que você tem ali uma experiência que foi vivida de perda e que deixa algum tipo de marca psíquica de sofrimento e que será possível numa análise reparar isso. Como Balint fez, como a ideia de regressão maligna na falha básica, como o Winnicott fez, autores que oferecem ali um tipo de cuidado, um tipo de experiência, uma possibilidade, né, o paciente pedindo algo ali, o analista poder oferecer isso como uma forma de reparação desse objeto que ficou faltando. Então veja que são dois caminhos bem diferentes. Numa tem uma clínica que não tem esse objeto e ele dá com a falta, e na verdade depois descobrir que nunca teve objeto, essa travessia da fantasia, e sustentar isso, e do outro lado uma clínica em que é possível encontrar o objeto, que a pessoa sofre ou repete porque ela ainda está em busca disso, e uma vez que tiver, a coisa estará resolvida e reparada. Isso que eu apresentei para vocês é uma forma de você conseguir organizar os seus estudos. Até fiz um esquema aqui para mostrar, circulei, porque é assim que eu costumo estudar e é assim que eu apresento os meus cursos. Repare ali, ó, olhando de novo esse quadro, eu tenho nas psicologias, onde eu falei a psicologia numa abordagem psicanalítica ou psicodinâmica, eu circulei de azul, é onde eu faço os meus manuais psi em geral. Para falar de uma clínica em geral, uma clínica em psicologia, os elementos da psicanálise, mas não faz desse atendimento exatamente uma psicanálise. Pode fazer a partir daí, mas também eu posso não ser um psicanalista e utilizar esses conhecimentos, essas técnicas para minha prática psi, ainda que de outra abordagem na psicologia. Aí olhando aí, ó, e no círculo vermelho, os meus cursos em que eu falo do modelo pulsional, em que eu falo sobre Freud, sobre Lacan, em que eu pego diferentes conceitos, pego diferentes propostas clínicas desses autores, trago casos clínicos, trago várias situações clínicas e teóricas, sempre nessa perspectiva de que o objeto falta, que é o objeto como elemento mais variável da pulsão, é o modelo pulsional. E aí a terceira categoria de cursos que eu tenho são meus cursos que eu falo sobre esse modelo relacional, em que eu tenho o Winnicott, como eu falei para vocês, tenho o Balint, tenho Massoud Khan,
Eu trago o Ferenc, por exemplo. O Ferenc é anterior ao Winnicott Companhia Limitada, mas dentro de uma leitura dessa divisão pulsional e relacional, ele se encaixaria num relacional. É tão marcante isso, por exemplo, quando ele traz a noção de contratransferência, trabalhar pela contratransferência, como outros das relações objetais propõem fazer também. Então agora você consegue enxergar como as áreas psi se dividem. Você pode organizar seus estudos a partir desse modelo que estou mostrando para vocês, e também é uma forma fácil de entender como funcionam os meus cursos, para você se organizar nos seus estudos. E aproveitando esse modelo que eu mostrei para vocês, eu montei 3 pacotões de cursos. Cursos que tem a ver com o círculo azul aí, os meus manuais da Clínica Psi. Cursos no vermelhinho aí, Lacan e Freud. E cursos no verdinho, Winnicott e Relações Objetais. Juntando todos os meus cursos de Clínica Psi, dos manuais, são 11 cursos que o valor total vai sair por R$ 4.446. Mas não sai daí ainda que eu tenho uma proposta interessante, calma. Se você preferir adquirir Lacan e Freud, eu tenho 9 cursos e o valor total será R$ 3.474, juntando todos esses cursos. Em Winnicott e os relacionais, relações objetais, são 7 cursos totalizando R$ 2.702. Então agora você pode comprar esse curso e ter 11 dentro deles, foi o manual da Clínica Psi. Você pode comprar o de Lacan e Freud com 9 cursos, tem acesso a todos. E o Winnicott, os relacionais, você tem 7 cursos e acesso a todos. Mas dá para deixar isso melhor, olha que interessante. Como estamos na Black November, esse pacote com todos os manuais da Clínica Psi, de R$ 4.446 vai sair por R$ 799. Melhorou muito, né? Só na Black November, mas calma que tem mais detalhes. Se você quiser adquirir Lacan e Freud, esses 9 cursos de R$ 3.474 vai sair por R$ 699. Se você quiser pegar esse do Winnicott e o modelo relacional, 7 cursos de R$ 2.702 por R$ 649. Dá para melhorar isso? Ainda vai melhorar, veja só. Se você adquirir os manuais da Clínica Psi de R$ 4.446 por R$ 799, entre os dias 11 a 19 de novembro, você ainda terá 20% de desconto. Se por acaso você adquirir depois do dia 17 de novembro, bom, aí o desconto cai para 10% sobre os 799. Ou seja, um curso que contém 11 outros cursos, que custa R$ 4.446, que na Black November sai por 799, de 18 a 24 de novembro, mais 10% de desconto em cima desse valor, 799. Se passou o dia 24, dia 30, encerra essa promoção. Esses pacotes, que de 4.446 por 799, 3.474 por 699, 2.702 por 649, esses pacotes vão ser encerrados. Você não poderá comprar depois do final da Black November. E além disso, você ainda vai ganhar um liveão, uma mega live de dúvidas. Será agendada ainda com um grupo que adquiriu os cursos. Marcaremos uma data para vocês trazerem suas dúvidas dos cursos e fazer uma grande live respondendo às suas perguntas e questões. É isso. Espero que tenha ficado claro essa divisão das áreas psis, para você tanto organizar o seu pensamento clínico, o seu raciocínio e a forma de estudar, também para entender como funcionam os meus cursos, qual que é a lógica que agrupa esses cursos. Se você tiver interesse, aproveita para adquirir na Black November, que é a sua chance de comprar esses pacotes, e dentro das promoções que eu falei semanais, um desconto sobre o desconto.